com relação à contratação que surgiu, que ocorreu de janeiro a julho, né? E essa que se iniciou no começo desse ano. As diferenças daquelas para a atual, com relação aos serviços prestados pela empresa, o valor que era antes do contrato mensal e o valor que passa a ser a partir de agora, comparando a questão de serviço prestado e o valor pago pelo contrato. Queria que informasse se a situação, problemas ocorridos com relação à farmácia, falta de medicamento, se foi uma falta de planejamento da empresa ou do município, porque a empresa sabia que ia assumir o serviço a partir do início de julho. Então, justificar que só a partir de agora que tem responsabilidade sobre a farmácia, para mim, desculpe, mas para mim não vale essa desculpa, porque a empresa sabia que ia prestar esse serviço. A questão da lavanderia, que está constando no contrato, como vem sendo feito a partir de agora o serviço de lavanderia, onde está sendo feito e como vem sendo pago. E a questão de que surgiu também informações de que a empresa pagou alguns funcionários com cheque sem fundo, isso há 1 mês atrás, 2 meses atrás. Se isso é verdade ou não. A lavanderia, ela vai continuar, a lavanderia já era um serviço que nós fazíamos, então nós não usávamos a lavanderia do município, isso já estava contemplado no contrato emergencial e continua contemplado nesse. Então, na verdade, o que nós vamos fazer agora é aumentar o número de enxoval. Né? Que, na verdade, isso, a aquisição de material e medicamento, como eu disse na resposta anterior, era de responsabilidade do município. E a gente tinha uma escassez de enxoval, né? Enxoval, lençol, cobertor para os leitos. Então agora nós vamos ter a condição de aumentar o enxoval, mas a lavanderia ela já era feita por nós. A gente não usava, não utilizou a lavanderia do município, do hospital. Vou iniciar para falar sobre a diferença do contrato. Como eu falei, nós entramos num contrato emergencial, é um contrato que nós chamamos juridicamente de contrato a título precário, porque ele tem esse caráter de transição e de prazo determinado. Que dentro até da característica jurídica desse contrato, era para prestação de serviços de urgência e emergência, né, na UPA. O contrato de gestão, ele surge como uma legislação específica, voltada às organizações não governamentais, prestadoras de serviços públicos, para justamente cobrir essas lacunas no serviço público, ou seja, apesar de ser uma empresa privada, ela tem um fim social e coletivo, um fim público. Ela entra agora, a partir do dia 5, como uma organização social para fazer o gerenciamento complementar dos serviços dentro da UPA. Então, anteriormente nós tínhamos um serviço de prestação de serviços meramente e hoje nós temos um contrato de serviços de gestão complementar. Justamente por isso que agora entra equipamentos, insumos, medicamento, porque agora nós podemos fazer todo esse planejamento e essa aquisição, certo? Sem ferir outras legislações, como ordenamentos, inclusive advindos do Tribunal de Contas, para compra, etc, etc. Que somente as organizações por lei, não governamental, qualificadas como organizações sociais, podem fazer aquisições como material e medicamento sem ser o próprio município diretamente, frente à lei 866, que é a lei de licitações, certo? Então, a característica mais forte de diferença está justamente aí, entre a prestação de serviços meramente e uma característica de gestão complementar dentro do serviço. Na prática, doutor, antes pagava folha de pagamento, remédios, lavanderia... Não, antes nós não pagávamos nós não pagávamos medicamento, nós não contemplava o nosso contrato. Não tinha medicamento, não tinha insumos diretos nem indiretos, nós não tínhamos material e equipamentos, certo? E nem a expansão dos serviços internos de laboratório, enfim, de outros insumos e decorrências da própria prestação de serviço para a agilidade desse serviço. E hoje tudo isso está incluso no contrato? Tudo isso está incluso no contrato. E o valor do contrato antes e agora, doutora?
Olha, se eu te falar precisamente, eu não tenho um número preciso. É praticamente o mesmo. Um era de 1.600, acho que... Você leva a conclusão que antes estava pagando demais do que agora. Se antes Não, na fazia verdade, só que nós tivemos... Não, peraí, nós tivemos uma redução de quadro de pessoal. Dentro da composição, esse excedente... Houve uma redução de quadro de pessoal e houve uma... Olha, na redução já inicial... 3 técnicos, um enfermeiro, um médico. Um médico foi reduzido e... nós mandamos relatório aqui, eu já sou do Recursos Humanos. Posso mandar por isso, detalhado isso. Agora, na minha mesa. Mas houve redução médica e houve redução de profissionais para justamente não desequilibrar o valor pago, certo? Que se a gente já estava com dificuldade com 1.703.000, se a gente colocasse a mesma estrutura, mais a farmácia, que só de farmácia a previsão é R$150.000 mês, esse contrato passaria dos R$2 milhões e o município não teria como arcar com esse custo. Então foi reduzido, foi enxugado a questão de profissionais. Daí só para o senhor ter uma alusão, um plantão médico de clínico, o custo chega a R$105.000, aproximadamente 3.200. Não, plantão, chega a 3.700. Um plantão de um profissional. 3.500. Do pediatra, bruto, né? do clínico menos. Nós 3.200. reduzimos O valor do plantão é 3.200. Então nós reduzimos para poder encaixar a questão de remédios e tal. Então hoje o contrato do que era antes, 1.703.000, ficou em coisa base de 1.760.000, 1.770.000. Eu não sei o valor exato. Nós fizemos isso dentro do planejamento com o jurídico e com a Secretaria de Saúde, justamente porque para saber até onde o município comportaria essa estrutura. Porque o ideal seria o que nós fomos visitar com o Dr. Rubens em Betioga, por exemplo, que a Fundação da ABC custa para 40.000 habitantes R$2.200.000 por mês. Esse seria o mundo ideal. Ou um contrato COSEP que era de 2 milhões por mês. Esse seria o mundo ideal para essa estrutura que a gente precisa para a cidade hoje de urgência e emergência. Não era só UPA, né? Era urgência e emergência, sempre foi feito só urgência e emergência. A questão da farmácia, a questão do planejamento da farmácia e a questão do cheque sem fundo que não foi respondido. Olha, do cheque sem fundo... O cheque sem fundo de funcionários, na verdade, esses 3 casos que foram tratados, aconteceu justamente essa questão do repasse. Então, assim, o pagamento iria sair no dia seguinte, no repasse da prefeitura. A gente já fez antecipadamente aos profissionais que não têm conta, porque na verdade até essa questão do atraso de pagamento que foi relatado aí atrás, e como o Paulo bem disse, o atraso de pagamento de funcionários mesmo, essa foi a primeira vez. O que acontece, o que ocorre é o seguinte: o funcionário, a gente pediu para que todos apontassem o número de conta que eles quisessem que fosse depositado. Só que a gente fazer a transferência de salário, essa conta ela não pode ser nem conta conjunta e ela não pode ser conta que já tenha sido conta salário aberto por uma outra empresa. Então, se a conta que ela tem, que mesmo que ela hoje utilize dessa conta, mas foi aberta lá atrás, quando a conta foi aberta por uma empresa ou foi aberta para utilização de recebimento de salário, uma outra organização ou empresa, seja lá quem for, ela não consegue fazer o repasse. O banco bloqueia automaticamente. E as pessoas, a grande maioria que foi dada a conta, elas deram essas contas que já foi aberto na época ou da USEP ou da Fundação ABC, até porque a grande maioria dos nossos funcionários eles já trabalharam nessas outras organizações. E aí o que acontece é que o pagamento deles voltava. E aí a gente tentava fazer o pagamento de novo, financeiro, nosso diretor financeiro, e de novo no dia seguinte voltava. Só que isso você tem que esperar virar às 24 horas. Então a gente acabava vindo e trazia o cheque para a pessoa e dava em cheque. Então isso, um ou outro recebia 2 ou 3 dias depois de que a maioria dos funcionários recebiam, porque a grande maioria sempre recebeu via TED ou DOC e sempre deu certo. Mas tem aqueles que sempre, tanto que agora nós estivemos no Banco Itaú, foi um banco que a maioria dos funcionários inclusive fizeram a opção, então vocês já devem ter conhecimento disso.
e que é um banco que nós vamos estar trabalhando para fazer o recebimento do repasse do município. Então, a gente solicitou que todos os funcionários pudessem abrir lá a conta salário sem nenhum custo. Aquele funcionário que quis abrir uma outra conta que não fosse a salário ficou à vontade, mas o funcionário ele não era obrigado a abrir uma conta onde ele teria uma taxa mensal. Foi oferecido a conta salário justamente para evitar isso. Que a gente recebe por um banco, por esse mesmo banco a gente faz o repasse ao funcionário. Não, aí no primeiro pagamento aconteceu isso porque a gente ia ter o repasse da prefeitura. Então, para não evitar que o funcionário que fosse receber em cheque recebesse com atraso, a gente deu o cheque para ele, porque ele ia depositar no dia seguinte. O tempo de compensação seria o tempo do repasse da prefeitura. E aconteceu que 3 cheques voltaram antes de entrar o repasse da prefeitura. Foi isso que aconteceu. E a gente trocou imediatamente o cheque para o funcionário, pagando ele em dinheiro, para ele não ter de novo o tempo de compensação de cheque. Esse atraso da prefeitura consistia em qual valor? Esse não foi nem atraso efetivo Não, de não foi repasse. atraso. Ao invés de repassar, por exemplo, às 12 da manhã. Esse mês de agora, que atrasou 15 dias o pagamento. Qual o valor do atraso que a prefeitura? 15 não, 12. 13. Não, 12, quinto dia O valor- útil. Quinto dia útil caiu dia O valor 5. seria- Valor total Hoje é 19. estava em atraso com a empresa. Ah, verdade, 13. Foi referente à parcela de número 10, que é um valor a cada quinzenal na faixa de R$800 mil. Era uma parcela que estava em atraso. Foi a parcela número 10, que foi essa que veio com esse atraso, que São 3 ocasionou... parcelas. Existe atraso ainda, então. Ainda existe mais uma parcela. Mas meia parcela. E a questão que não foi respondida é a questão do planejamento da farmácia. A empresa sabia que ia subir a farmácia a partir do dia 9, 10 e faltou... Eu vou explicar o seguinte, na verdade, por mais que nós tivéssemos participado do processo licitatório, o senhor é advogado, né? O senhor sabe que dentro do edital e na maior parte dos editais, o vencimento, você ganhar um procedimento licitatório, não obriga a municipalidade a fechar o contrato, né? Inclusive é uma cláusula específica do edital que não, mesmo saindo o resultado de vencedor, a adjudicação e homologação pela Prefeitura Municipal somente foi feita no dia 6, no Diário Oficial. Então, até nós assinamos o contrato no dia 5, por conta do rompimento no sábado e ser feriado aqui no município, por conta do aniversário da cidade, nós tivemos que antecipar essa data. No 9 de julho, é da cidade porque eu estava em outra cidade. No dia 9 de julho, nós já antecipamos para cá, para o dia 5, e saindo a adjudicação no dia 6. Enfim, mesmo sabendo que pelo próprio procedimento que havíamos ganhado, porque já tinha saído a homologação do concurso de projetos, nós não tínhamos assinado o contrato. Então, nenhum procedimento de cautela da administração e de gestão poderia ser adotado antes da efetiva assinatura. Certo? O que acontece? Dentro de um planejamento, nós tivemos um feriado, a última remessa da prefeitura, que já por conta até do fluxo interno do encaminhamento do medicamento, já havia sofrido algumas glosas, até por conta da quantidade que nós fizemos um pedido para abastecer justamente por um período maior, e pegamos a unidade, véspera de feriado, quando nós assumimos a partir dali que foi o nosso contrato de gestão. Como eu falei que nós somos a diferença, né, do contrato de gestão de organização não governamental qualificada como organização social, nós somos obrigados, pela dispensa de licitação de medicamentos, a termos um procedimento interno próprio, que nós obedecemos todos os critérios e princípios da Lei 866. O que acontece? Nós temos uma comissão também interna de compras, que ela é instituída para fazer cotação de preços, que ela faz a aprovação e a pesquisa de preço, para a gente vir a cotação e ser aprovada pelo Conselho de Administração. Certo? Então, nesse período, de fato, houve esse limpo. Porque nós voltamos no dia 10, a comissão, apesar de pedido, alguns medicamentos não puderam chegar no mesmo dia, tem um prazo de pelo menos 5 dias úteis, porque nós não temos laboratório aqui, e foi esse prazo que deu de diferença, até chegar o medicamento. Agora, falar em planejamento, como nós poderíamos planejar algo ou contratar algo antes do dia 10? Se nós assinamos o nosso contrato de gestão no dia 5, assim no final do expediente aqui da prefeitura. Até a assinatura do contrato, nós não somos contratados ainda pela prefeitura.
certo? Nós estamos mantendo ainda, até o dia 5 nós tínhamos um contrato a título precário, que poderia, inclusive, a critério e conveniência da administração, não ser assinado no dia 5. Concorda comigo? Bem, a legislação dessa abertura. Então, até então, nós não tínhamos o que fazer. Tá? Mas espero que... Agora já está normalizado e o restante dos medicamentos, até agora, acho que dia segunda ou terça-feira já deve estar o restante. Mas os medicamentos de urgência, emergência e essenciais já foram supridos. Como acho que os vereadores... Acho que eu ia falar. Então, pode constatar. Eu fiquei assustado na quarta-feira. Estava um caos realmente. Eu e a vereadora Nilson estamos lá. Foi terrível.